Somos as que se sentem cansadas, as que carregam mais do que demonstram. Mesmo quando a alma clama descanso, somos as que seguem, mesmo quando o corpo pede pausa. E é nesse lugar, no meio do cansaço, da correria, das dores e das lutas, que escutamos uma voz dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. É Ele, é a voz que chama, o descanso que cura, salva e liberta. Somos aquelas que, mesmo cansadas, não desistiram. Não por mérito, mas porque Ele não desistiu de nós. Somos como Maria Madalena, aquelas que desejam ir da infidelidade à fidelidade, aquelas que querem permanecer aos pés dele, que desejam servir, permanecer e adorar. Queremos ir além do cansaço, além da culpa, além da dor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei! Eu estive no Madalenas e foi incrível e eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanham no nosso querido podcast De Repente Deus Age. Algo que veio para as nossas vidas para a gente ter a certeza de como Deus quer continuar agindo e vai continuar agindo na vida de tantas outras pessoas. E uma das respostas desse agir de Deus, com certeza, foi a possibilidade de eu estar nessa conferência maravilhosa que foi o Madalenas 2025. Gente, eu não sei nem como começar a explicar. Antes de começar a explicar, eu queria agradecer a paciência de vocês conosco, vocês que nos acompanham em nossas redes sociais, vocês que nos acompanham no YouTube, no Spotify, que estão seguindo a nossa página no Instagram, comentando, compartilhando, deixando seus testemunhos. Esse podcast ele só existe por causa de vocês que nos acompanham. E ainda que fosse uma pessoa só, uma alma vale a pena. E é isso, a nossa missão é essa, é chegar até aquela pessoinha que tá lá, triste, desanimada, xoxa, capenga, achando que as coisas não vão dar mais certo, e falar: vem cá, Deus tem uma missão para você, Deus quer realizar algo maravilhoso na sua vida. E é por isso que a gente segue firme e forte com os nossos propósitos. Assim foi a experiência do Madalenas. Mas o que é esse Madalenas que a Jana tanto fala, que eu postei nas minhas redes sociais, postei no meu Instagram pessoal, fiz questão de colocar ali no Instagram do podcast que nós participaríamos e contaríamos tudo para vocês. O Madalenas, resumindo bem, assim, porque a história dele é linda, tem o arroba deles, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo depois para vocês, arroba somos.madalenas. É um movimento, um ministério, na verdade, que é encabeçado pela Larissa, esposa do Flávio Vitor Júnior. A Larissa, ela é, assim, para mim, o exemplo de evangelização que eu gostaria de seguir. Claro, todos nós temos o nosso jeito, todos nós temos as nossas características, mas a gente sempre se espelha em alguém. E eu me espelho muito, muito, muito nela. Eu sempre tenho dificuldade para falar o sobrenome dela, mas é Larissa Garbiati, eu tenho que colar, tá? Larissa Garbiati.
lá no @LarissaGarbiati, você também vai encontrá-la. E ela tem um podcast, que é um podcast que eu amo, que chama Seguimos Tentando. Quando eu descobri esse podcast, eu maratonei ele, assim, acho que em 2 dias, 3 no máximo, eu tinha ouvido todos os episódios. E o que me aproxima da forma de pensar dela é a realidade. A Larissa, ela nos apresenta, assim, com muita pessoalidade, mas com muita, realidade mesmo, com muito pé no chão, como é a vivência da fé. Ela como mãe, como esposa, como alguém que se dedica na formação dos filhos, mas que também tem esse ministério muito forte dentro dela, e que trabalha com a evangelização de uma forma real. Não são metas inatingíveis, não são propostas que são para poucos ou inalcançáveis. São propostas e conversas sobre a vivência da vida de oração, da religiosidade, da vida em comunidade, de uma forma muito palpável, de uma forma que a gente consegue se ver inserido nessa realidade. Então, quando eu conheci o podcast Seguimos Tentando, foi algo que impulsionou muito também esse nosso projeto do De Repente Deus Age. Então a Larissa é um grande exemplo para mim. Fora que ela conversa com a gente nas redes sociais. Todas as vezes que eu mandei alguma mensagem para ela gentilmente respondeu. Ela sempre foi muito solícita, sempre foi muito agradável. E aí eu vi lá nas redes sociais dela esse tal de Madalenas. Eu falei, meu Deus, preciso entender o que é. E fui ver que era uma conferência só para mulheres. No ano passado, foi o primeiro ano da conferência, e a história da conferência, como nasceu a conferência em si, é linda, então procurem lá nas redes sociais dela, procurem nos episódios também do Seguimos Tentando. Ela conta que surgiu ali de um grupo de amigas e uma coisa assim tão inspiração de Deus que a gente sabe, a gente tem a certeza quando é Deus agindo, a gente não tem como a gente se confundir. E o Madalenas, o ano passado, foi feito para 300 mulheres. E quando eu vi que os lotes estavam abertos, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso participar dessa conferência. Mas eu não imaginava a grandiosidade da espiritualidade desse evento. Eu estava pronta para ir, eu estava pronta para beber da graça do Espírito Santo ali na fonte, mas eu não imaginava que mexeria tanto comigo. E sim, eu tô segurando para não chorar, porque eu choro o tempo inteiro. E saindo do evento, ainda fiquei com o olho inchado e ainda tô me recuperando fisicamente, né? Dos efeitos, assim, de todas as lágrimas que eu derramei, desidratei, mas tudo por um bom motivo. Porque é maravilhoso quando Deus nos coloca onde a gente deve estar, no momento em que a gente deve estar. É maravilhoso como quando a gente se abre ao agir de Deus, a gente consegue sentir, ouvir, entender os propósitos que Ele tem pra gente. E a conferência toda foi assim, toda, toda, toda. Logo de cara, na abertura, houve um pequeno contratempo com o som ali, logo depois dessa abertura maravilhosa que eu passei para vocês. E a Larissa entrou no palco após a ministração da música, um ministério maravilhoso de música também, amigas dela. Olha como a amizade é importante, gente. Dava para sentir assim no ambiente essa união, o viver em comunidade. E logo após a ministração da música, a Larissa já entrou ministrando oração, porque ela já foi ali, em nome de Jesus, dizendo que o inimigo não ia derrubar a conferência, que qualquer investida do inimigo caísse por terra, porque é isso que o inimigo quer fazer, ele quer nos afastar dos nossos propósitos. E nesse ponto eu vou abrir um parêntese, porque logo de cara pela manhã, quando eu estava me arrumando para ir para a conferência, eu senti um desânimo muito grande e uma vontade de não ir. E o Conrado virou para mim e falou assim: Jana, você vai sim? O que é isso?
meio que deu uma dura, sabe aquela dura assim, amor, te amo. Beijo, muito obrigada pelas duras. Você vai sim, para com isso, que bobagem. E eu estava implicando com a minha roupa, como se isso fosse o mais importante. Mas eu não queria ir mais, falei: "Não, eu não vou, não quero, não tô com vontade, não tô com a mínima vontade". E ele: "Não, você vai". E me encorajou. E eu fui. Eu estava a poucos metros dali, a gente ficou num lugar muito próximo de onde foi a conferência foi no Teatro da Uniítalo, lá em Santa Mara, em São Paulo. E eu fui, e quando eu cheguei, e logo após a música de abertura, que a Larissa começou a ministrar a oração e dizer que nós estávamos ali para receber a bênção, para receber a graça, para receber oração, para que o solo dos nossos corações fosse de novo, né, arado e trabalhado, para que o Senhor, como semeador, viesse derrubar a semente e essa semente frutificasse, né, desse bons frutos. E ela foi falando e eu fui entendendo que o que estava acontecendo comigo pela manhã era uma resistência que não era minha, e era sim uma ação do inimigo, porque eu saí dali mudada, transformada e pronta, encorajada para tudo aquilo que Deus tem para realizar, tudo aquilo que Ele quer realizar, e não por mim, porque eu, Janaína, ó, já falei isso em outras oportunidades, em outras pregações, já falei isso no podcast inúmeras vezes. Eu sou uma miserável. Eu não sou nada, 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 nada. Sem Deus, eu não conseguiria, assim, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido, cuidar da minha casa. Mas com Deus e com esse poder transformador que Ele tem, nos encorajando, nos fortalecendo, com Ele, certamente, não só eu, Janaína, mas como todos nós somos capazes. E Ele tem um plano para gente, e a gente tem que se abrir a esse plano. Então essa conferência, ela foi, e eu quero ainda proclamar isso inúmeras vezes na minha vida, que ela foi um divisor de águas. Eu que já estava buscando a graça, né, buscando viver na graça de Deus, me senti muito mais fortalecida, senti uma clareza muito grande nos propósitos que Deus tem, e agora falando especialmente para as mulheres, nas nossas vidas como mulheres, como aquelas que estão ali dando suporte aos nossos maridos, dentro das nossas casas, trabalhando fora também, e ainda assim tentando ser uma boa mãe, uma boa esposa. O mundo exige muito de nós hoje, e nós estamos prontas para isso, porque Deus nos fortalece. Gente, eu vou falar que Deus nos fortalece, acho que em toda a minha fala de hoje, porque foi isso que eu senti, essa fortaleza, esse desejo, sabe, de seguir em frente, de seguir tentando, como é o nome do podcast da Larissa. E a conferência ela foi estruturada de uma forma que 3 pregações, foram 3 momentos de pregação. Então era pregação, oração, pregação, oração, pregação, oração. Esses 3 momentos, claro, muito orados e muito inspirados pelo Espírito Santo, vieram nos mostrar como é que a mulher, a partir do servir, a partir do permanecer e a partir do adorar, ela se transforma em uma grande heroína, pronta para viver aquilo que Deus tem planejado na vida dela. E o que mais deixou meu coração feliz, assim, é ver o estilo das pregações. Como eu disse no início, todas as pregações, cada pregador, né, tem a sua forma própria de falar, de agir, de interagir com as pessoas que estão ali, ouvindo, participando dessa pregação, dessa ministração. Mas o bom humor,
e a naturalidade da Larissa são características que me trazem assim uma proximidade, sabe? Em tudo que eu me proponho a fazer dentro da igreja, seja no grupo de oração Betânia, seja na catequese, na pastoral familiar, eu busco trazer essa humanidade mesmo, sabe? Não falar de um pedestal, falar próximo com as pessoas, mostrar que as suas preocupações são as minhas preocupações, o perrengue que você vive durante o dia é o perrengue que eu vivo também, e tá tudo certo, e a gente não vai estar bem o tempo inteiro, mas a gente vai ter um Deus que é o nosso sustento, que é a nossa fortaleza e que vai nos manter firmes em nosso propósito. E parece uma bobagem, mas como eu disse, eu falo isso e eu me emociono mesmo, porque a forma como a palavra foi transmitida, né, e os testemunhos que foram trazidos deixaram muito claro para mim, muito claro, que todos nós somos capazes de levar a boa nova de Deus por onde quer que a gente vá. Onde quer que a gente esteja, nós somos capazes e nós somos feitas para isso, para sermos jarros que vão ser preenchidos do Espírito Santo e do amor de Deus, de uma forma a transbordar, e nesse transbordo a gente ir derramando essa graça pelo caminho. E o que mais deixou o meu coração assim inquieto, de certa forma, mas também admirado, e que me fez crescer ainda mais fez crescer em mim ainda mais a admiração que eu tenho, tanto pela Larissa como pelo Flávio Vitor Júnior. E outro parêntese, o Flávio Vitor Júnior, ele foi um dos precursores na nossa caminhada de volta à igreja, porque foi em um show dele que foi feito no Desperta, que é um evento, que é um retiro, né, que é organizado pelo pessoal da Shekinah, pelo Diego, pela família dele. Foi nesse retiro que eu conheci o Flávio Vitor Júnior. Eu não sabia do tamanho do significado dele hoje para a Igreja Católica, para a evangelização. Passei a conhecer as músicas dele, e as músicas dele são a trilha sonora da nossa conversão. E nesse retiro no Madalenas eu pude reviver esse caminho inicial que nós tivemos no final do ano passado, do meio para o final de 2024, esse encontro que a gente teve com Deus, e o quanto Ele quer ainda nos lembrar dia a dia que a gente foi escolhido. E quando eu digo a gente, somos nós, vocês que nos acompanham também. Nós fomos escolhidos, nós fomos separados, e não é exagero, desde o ventre de nossas mães, para sermos canal da graça, para sermos canal da salvação de outras pessoas. Nós temos esse poder dentro de nós. Eu queria tanto que vocês acreditassem nisso como eu acredito em mim, sabe? Que vocês acreditassem em vocês. E muitas das vezes a gente questiona a nossa própria fé. Eu sei, eu também me questiono, é normal isso. Mas se a gente puder acreditar minimamente que Deus, Ele quer que nós sejamos canal da graça, canal da unção na vida de outras pessoas, que a gente possa resgatar essas pessoas. Uma alma basta, gente. Uma alma basta. E de uma em uma a gente vai até a última alma. A gente vai, a gente consegue. E voltando ao que eu estava dizendo, o que me deixou com o coração mais confortado nisso tudo, mais confortado nessa
nessa conferência foi ver que tudo o que estava acontecendo ali não era algo feito para aquele momento. Dava para sentir em cada minuto que tudo o que acontecia ali era fruto de uma vida de oração. Era fruto de uma vida dedicada à oração, aos trancos e barrancos, com todos os perrengues que a vida nos dá. Mas eram momentos que transbordavam testemunho. Não era uma fala colocada, era uma fala vivida. E quando a Larissa conta o testemunho de vida dela, gente, o testemunho de vida dela é maravilhoso. Ela poderia ter morrido quando a mãe dela tentou abortá-la e desistiu. A mãe dela desistiu do aborto. Ela poderia ter morrido quando a mãe dela foi agredida, levou um soco na barriga, perdeu todo o líquido amniótico e ela sobreviveu. Larissa sobreviveu. Ela teve tantos episódios de desamor, de se sentir rejeitada, e ela ainda assim seguiu acreditando no amor, e ela tem uma família linda, real, com os perrengues com os filhos, e todas as vezes que ela falava que estava ainda ali na oração, na unção, e de repente rolava um grito, eu me enxergava, porque a minha maior batalha, todo mundo sabe, eu já falei em pregação, já falei aqui no podcast, e falo para quem quiser ouvir, a minha maior luta é por uma maternidade santa, mais real, que eu consiga educar os meus filhos dentro da igreja e que eu consiga superar todos esses momentos em que eu quero perder a paciência, o que eu quero perder a paciência com o que é assim o poço da paciência também, mas que nesses momentos eu saiba que ainda ali Deus é misericórdia, que ainda ali Deus está me sustentando e que você também saiba disso na vivência da sua casa, na vivência com a sua família. Todos somos humanos, todos somos falhos, todos somos frágeis, mas Deus quer ser o nosso sustento. E que a gente não se perca no meio do caminho, que a gente não deixe de enxergar as coisas que estão por vir em nossa vida. Assim como Maria Madalena não deixou de enxergar Jesus. Ela quase foi confundida. E a Larissa contou isso com tanto bom humor na sua primeira pregação, que naquele primeiro momento, quando Maria chegou até a sepultura e o corpo de Jesus não estava ali, ela já quis fazer um barraco, ela já quis fazer um escândalo. Peraí, o corpo do meu Senhor, onde é que foi parar? O que vocês fizeram com o corpo dele? E quando os anjos apareceram para ela, ela ainda meio que pôs o dedo na cara e falou: o que vocês fizeram? E ela não quis enxergar o que estava acontecendo. E quando Jesus apareceu para ela ainda estava confundida e achando que ele era o jardineiro ali, falou: ó, sei que você fez não, mas devolve o corpo do meu Senhor. Para que eu possa fazer alguma coisa. Que a gente sempre queira fazer algo. Que a gente não estacione. Que a gente tenha esse impulso de querer fazer algo. E que nesse impulso a gente consiga enxergar a Deus e reconhecer que Deus está ali para nos mostrar o caminho, para nos mostrar que Ele ressuscitou por nós e para nos mostrar que se nós confiarmos nele, os propósitos dele serão realizados em nossas vidas. Basta a nossa confiança, basta o nosso coração disponível. E a mensagem que eu queria deixar para vocês, nossos seguidores aqui do De Repente Deus Age, vocês que eventualmente passaram aqui pela página, acharam bacana e estão tendo contato agora, né, com os nossos vídeos, a mensagem que eu quero deixar é que tudo que a gente tem que esperar na vida é esperar em Deus e acreditar realmente
que os planos dele são melhores. Eu tenho por tendência a ser imediatista, querer resolver as coisas do meu jeito, na minha hora, no meu tempo, com os meus argumentos, e eu tenho exercitado todo dia essa confiança em Deus. E acreditem, gente, as coisas mudam, a chave vira. Real, de verdade. Não tô falando aqui historinha para que vocês acreditem em mim. Não é em mim, não é por mim. O que eu queria deixar de mensagem para vocês é até quando a gente vai nos deixar confundir e não enxergar que o Deus de todas as coisas está nos apontando o caminho. Ele não desiste da gente. E quando eu achava ali no retiro não, na conferência, que eu era incapaz, porque eu fui para lá e eu tinha um propósito meu, Janaína. Queria beber da fonte, claro, queria aprender muito, queria participar de todo o meu coração, mas eu também queria ter uma oportunidade de entregar um presente para Larissa. Separamos um presente misterioso para entregar para Larissa. Nem sabia que era aniversário dela. E coincidentemente, né, aniversário dela, no dia 17 de novembro, segunda-feira. Mas levei o presente na esperança de conseguir entrar na fila no momento do autógrafo e entregar para ela. Mas eram tantas mulheres e o momento do autógrafo não deu conta. E quando eu estava desanimada, quando eu estava pensando que não conseguiria alcançar esse objetivo que era meu, Janaína, né, objetivo meu, humano, estava saindo da fila e dei de cara com a Poliana, que é uma das melhores amigas da Larissa. E a Poliana é um ser de luz maravilhoso, gente. A Poliana é uma graça de pessoa. E eu falei, nossa, Poliana, eu adorei o seu momento de partilha, porque entre as pregações houve um momento em que a Larissa está gravando, a Larissa escreveu um livro que eu, por sinal, deveria estar com ele aqui em mãos para mostrar para vocês, mas ele está em algum lugar da casa que eu não sei agora onde ele está, que eu ainda não desfiz as malas. Traga o seu amor em 7 dias. Se eu não estou enganado, o título é esse. E elas estavam fazendo uma mesa redonda sobre o livro ali. E a Poliana, eu já tinha me sentido assim muito próxima dela no episódio Zona Cinza do podcast da Larissa. E a Poliana, ela é aquela pessoa real também. E eu tava saindo da fila, dei de cara com ela, falei, Poliana, nossa, você é uma maravilhosa. Chamei de Poli, porque a Larissa chama de Poli, achei que eu podia chamar de Poli também, né? Porque eu sou dessas. E aí, conversei ali com ela, troquei ideia sobre o episódio. Eu falei, olha, eu não vou conseguir ficar para a fila do autógrafo, porque encerrou. Ela falou, é mesmo, encerrou. Eu falei, mas você pode entregar esse presente para a Larissa, por favor? Nós temos um podcast, ele chama De Repente Deus Age, muito inspirado, para mim, né? Muito inspirado pelo trabalho de evangelização da Larissa também, pela missão dela. E se você puder entregar, e ela foi uma fofa, ela falou, claro, eu entrego sim, eu deixo lá no camarim, falo para ela de vocês, do podcast, ela foi uma amada. Então não foi da forma como eu tinha planejado, mas foi muito melhor. E ali, para mim, eu já tinha dado check em tudo aquilo que eu achava que poderia acontecer de maravilhoso. E a gente já estava partindo para o final da segunda parte, antes do show do Fábio Vitor, porque a conferência foi encerrada lindamente por um show do Fábio Vitor Júnior. E quando nós estávamos ali, após a última pregação e após o momento de oração, nós fomos agraciadas pela presença do Senhor Eucarístico. E ali, se tinha algum restinho de lágrima, minha gente, foi tudo.
foi tudo. Porque o que eu senti quando Jesus adentrou aquele auditório, eu não sei se é porque a saudade me é muito grande, e eu acho que sim, é por isso também, ou também, né, pela paz que pairava naquele ambiente de oração e pelo transbordo do espírito que pairava ali, era uma coisa assim extraordinária. E quando o Senhor adentrou aquele auditório, parece que eu sentia em cada poro meu, gente, não é exagero, eu queria muito que vocês conseguissem sentir isso também. Eu sentia em cada poro meu a presença de Deus e o quanto Ele não nos abandona e não nos desampara. Ele não quer nos abandonar, Ele não quer nos desamparar, mas a gente tem que também voltar os nossos olhos para Ele. E eu só conseguia falar: Senhor, eu tô com saudade, mas eu sei que o nosso reencontro está chegando, eu sei. E entregar a minha família ali e tudo aquilo que ultrapassa as minhas forças para que ele cuidasse e entregar o grupo de oração e a coordenação do grupo de oração e entregar a nossa cidade, a nossa arquidiocese, porque como movimento, como renovação carismática católica que somos, nós temos que permanecer unidos e eu ia entregando tudo e eu sentia, gente, eu sentia Deus tomando conta de tudo e entregar a nossa paróquia, entregar o nosso pároco para que ele tenha força para continuar, tantas coisas boas acontecendo na vida dele, que Deus deu suporte para ele também, para que ele siga em frente, porque ele é um grande instrumento de transformação na vida das pessoas e que ele nunca se esqueça disso. E entregar o nosso vigário paroquial que acabou de pisar na nossa paróquia, e a nossa paróquia é assim, aquele vucu-vucu de 1 milhão de coisas para fazer, que ele se sinta em casa, que ele se sinta amado, que ele se sinta acolhido. Então, eu só conseguia entregar, assim, e eu sentia Deus me ajudando a carregar tudo isso e sustentando todas essas pessoas maravilhosas da nossa comunidade, todos aqueles que foram responsáveis também pela nossa conversão, que nos apoiaram dentro da igreja, que quiseram que a gente permanecesse ali com eles, a pastoral da família que a gente faz parte, a catequese, o pessoal do show de prêmios, que foi o primeiro a nos convidar a trabalhar a servir ali na paróquia de alguma forma. Então, eu passava assim na minha cabeça aquele fantástico mundo de Bob que eu já falei milhares de vezes para vocês, tudo, todo mundo, eu conseguia enxergar o rostinho de todo mundo, sabe? De todo mundo que ora comigo ali, das pessoas que ouvem as, as minhas tristezas, que ouvem os meus momentos de insegurança, as minhas amigas que me amparam, as minhas Madalenas. E eu conseguia sentir o amor de Deus a todo tempo. E Jesus passeando em nosso meio, eu conseguia sentir o amor dele por todos nós. E aí eu entendi que não existe propósito maior em nossas vidas que não ser esse amor de Deus na vida das pessoas também. E desejei do fundo do meu coração que essa seja a primeira de muitas conferências que eu participe. Conferências só para mulheres ou outras conferências e outros retiros, mas que em cada um deles, cada um desses eventos que eu participar, que não seja por obrigação, que seja pela unção e que seja para me abastecer desse amor e poder ser esse amor na vida das pessoas. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu encerro
esse momento de partilha, porque o episódio de hoje foi um grande momento de partilha, com um vídeo que eu fiz de lá, desse momento com o Santíssimo exposto, para que você também possa sentir a presença de Deus sobre sua vida e que você não desista da sua fé, do seu chamado. Assim como a Larissa sempre diz, né, acontece o que for acontecer. Nós seguimos tentando. E de nossa parte, o que a gente quer falar para vocês é que vocês não desistam. Por quê? Porque de repente Deus age. Muito obrigada por terem paciência comigo, muito obrigada por estarem conosco e nos sigam, comentem, compartilhem, para que essa mensagem de amor possa chegar até outras pessoas e tenham em nós verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos, para transbordar e transmitir o amor de Deus na vida de vocês. Amém? Não posso esquecer de um detalhe. Todo esse trajeto entre chegar em São Paulo, a conferência e o pós-conferência, nós tivemos o prazer de estar em comunidade também, porque na sexta-feira nós fomos no grupo de oração da comunidade Rua Adonai, lá em Campo Limpo. Comunidade essa que nós estamos fazendo o caminho vocacional, estamos nos preparando, estamos em discernimento, estamos nos abastecendo e nos formando para poder ser o sinal de amor na vida das pessoas, porque o carisma deles em muito nos faz sentido. E lá na conferência eu também tive o prazer de estar com as lindas irmãs dessa comunidade. Nós tivemos momentos juntas lá, apesar de sentadas separadas, tivemos momentos juntas. A Pri e a Dani, muito obrigada pelo carinho, pelo cuidado de vocês. É sempre muito bom estar na presença de vocês. E nesse meio tempo, o Conrado viveu um momento também ali de missão com nosso querido irmão Rafael e a Gabi e a linda da Rebeca, bebezinha filha deles. Então, muito obrigada também à família Rua Adonai por cuidar da minha família enquanto eu não estava com eles e por cuidar de mim enquanto eu não estava com eles também. Se isso não é o agir de Deus, se isso não é a providência de Deus, eu não sei o que é. Então seguimos firmes e fortes, confiando no agir de Deus. Acho que eu vou ficar uma semana sem tirar essa camiseta, porque assim, amei, amei, amei. Deixa eu ver se dá para mostrar mais. Amei a camiseta e não quero mais me desfazer dela. E me aguentem agora, porque é isso que eu vou querer ser. O amor na vida das pessoas. Um beijo. Deus abençoe todo mundo e fique esperto, porque de repente Deus age.